Amém. Podem se assentar. Bom, o tema da pregação é Creative. Quem aqui se considera uma pessoa criativa, levanta a mão. Oh, muita gente. Que benção. Então, aos que não se consideram criativos, eu espero que ao final deste point, vocês possam sair daqui com uma mentalidade diferente, sabendo que vocês são criativos sim. A gente pensa que criatividade é uma coisa ligada a pessoas que trabalham em agências de publicidade, que fazem cursos, que são profissionais da área, que são expositores, que são músicos. Mas não. A criatividade, ela é para todo mundo. E para te explicar isso, a gente vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Amém? Eu creio que todo mundo está aqui no desafio bíblico, lendo a Bíblia direitinho, né? E no início do ano a gente estava lendo Gênesis. Todos conhecem essa história da criação, o processo de criação de Deus. E lá diz, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E mais para baixo, no versículo 31, pode passar? Não tem o 31, hein? Pode voltar. No versículo 31 diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado tudo muito bom. Amém? Então a gente tem uma natureza de Deus, a gente tem uma natureza divina, e Deus é um ser criativo. Imagina só, eu que mexo com algumas artes, vídeos, eu tenho que saber primeiro a dimensão que eu vou criar, do que eu vou criar. Um artista, um pintor precisa ter a dimensão de um quadro, para ele ter a noção. Imagina Deus que Ele fez tudo do nada. Ele fez tudo do nada. E queria que você abrisse também em João, capítulo 1, versículo 10. Pode colocar aí. Vamos lá. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pode continuar. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Nós sabemos que depois da criação houve o pecado de Adão e Eva, e o pecado nos distanciou de Deus. Mas Jesus veio para nos reaproximar de Deus. E por meio deles nós somos chamados de filhos de Deus. Quantos aqui se consideram filhos de Deus? Amém, né? Só que tem pessoas que apenas são amigos de Deus. E um amigo é aquele que conversa, que você tem uma conversa, um relacionamento bom, mas você não tem uma profundidade igual é ser filho. Quando você é filho, você puxa o pai. Quando você é filho, você tem o DNA do pai no seu sangue, em você. E dizem que filho de peixe, peixinho é, né? Filho de cachorro, cachorrinho é. E filho de Deus. É um mistério gigantesco, né? A gente acha que Deus é um Deus distante, mas Ele é nosso Pai. E nós puxamos Ele. E nós puxamos a criatividade dEle, eu creio nisso. Tem pessoas que não aceitam a herança que Deus dá pra gente, né? Parece que a gente deixa de lado algumas coisas que Deus nos dá de presente, de graça, né? Mas que nessa noite nós possamos começar a aceitar isso. Aceitar que nós somos criativos como Deus. Amém?
Pode passar. Albert Einstein, todos conhecem, ele dizia que a criatividade é o que nasceu no dia em que a inteligência resolveu se divertir. Então, a inteligência mais diversão é igual a criatividade. Eu creio que durante a criação Deus se divertiu. Imagina Deus falando, haja luz. Fazendo os animais, né? A terra. Eu sei que ele se divertiu. Porque quando a gente cria alguma coisa, quando a gente mexe com essa arte de criação, a gente se diverte. E a criatividade nossa se divertiu. Beleza, mas se a gente tem a criatividade do nosso DNA, de Deus, como a gente pode usar para Deus isso? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Mais um pouquinho para baixo tem, no versículo 33, procurando agradar a todos em tudo que faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Se você parar para pensar, tudo que a gente faz durante o nosso dia a dia é para a glória de Deus. Será que é para a glória de Deus mesmo? Será que quando a gente está lá no trabalho, a gente está xingando o chefe, xingando todo mundo lá, meu trabalho é uma bênção. A faculdade também é aquela disciplina chata, cálculo, sei lá, vocês falam aí. Será que a gente está glorificando a Deus lá na faculdade? Será que a gente está glorificando a Deus com nossos amigos, nossas amizades, que não são da igreja? Será que a gente está glorificando a Deus com a nossa família? Eu sei que é bem... todo mundo conhece esse versículo já e deve ter ouvido isso já, mas vale a pena refletir mais uma vez nisso. Em Hebreus 13:15, vamos lá também. Diz assim: com o auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao confessar aos outros a glória do seu nome. Amém? Quem fez CNC, CMC, deve saber que antes o perdão dos pecados era feito através do sacrifício de animais, né? Toda vez que você pecasse, por exemplo, mentisse, sei lá, Nayara é feia, sei lá, você teria que pegar um animal e sacrificar, derramar o sangue dele. Mas neste versículo de Hebreus, ele diz que por meio de Jesus, nós podemos dar um sacrifício de louvor. Então houve uma mudança de sacrifício de animais para sacrifício de louvor. E sacrifício de louvor nesse versículo tem o sentido de expressão, de expressar. Em outras palavras, a expressão poderia ser cantar, dançar, até falar, até as libras, né? Seria uma expressão de sacrifício de louvor. E poderia encaixar também a criatividade, a arte. Mas será que criatividade se limita apenas a isso, a arte? Pode passar aí. Não, ainda não. Vamos lá em Mateus 5:16. Amém? Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Boas obras nesse versículo, do grego ergon. Ergon é a palavra usada para definir algo criativo. Então, vamos ler de novo esse versículo, substituindo o criativo, a criatividade. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens,
para que vejam a criatividade de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Cara, eu sei que a graça para muitos é muito simples de ser entendida, mas eu acredito que a graça é mais complexa do que a gente imagina, porque muita gente acha que conhece a graça de Jesus, acha que conhece o sacrifício de Jesus, mas na verdade não conhece, porque continuam cometendo pecados, continuam fazendo as coisas do mundo. Quando a gente conhece de verdade o que Jesus fez por nós, a gente não volta a fazer os mesmos erros, não volta a cometer os mesmos erros do passado. E para isso, Deus nos deu criatividade para fazer o mundo entender a graça dele através de nós. Amém? E muita gente aqui tem uma criatividade dentro dele, mas não gosta de expressar a criatividade dele, não gosta de expor a criatividade dele. E tem gente que acha que nem tem criatividade. Eu fico meio incomodado com aquele papinho lá. Ah, eu sou de humanas, por eu ser de humanas eu não sou de exatas. Ou então vice-versa, né? Eu sou de exatas e não sou de humanas. Então não tenho que saber nada disso, da sua área. Eu acho que é uma ignorância grande, sabe? Você limitar a sua capacidade de saber as coisas, de conhecer as coisas. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que está assim, está limitando muita capacidade que tem. Eu acho que vocês devem estar pensando, nossa, hoje está fazendo igual o coach, né? Falando, libere sua criatividade, libere sua capacidade. Mas foi isso que eu senti de falar aqui. Foi isso que Deus falou no meu coração de falar. Porque muita gente vem até a mim, eu sei que eu sou da área das artes aqui, todo mundo me pede para fazer, eu faço com o maior amor, maior carinho. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm capacidade para fazer tipo melhor do que eu e não usam bem a criatividade, sabe? Não sei se é preguiça, não sei se é, sei lá. Mas eu vejo muita capacidade aqui dentro. Dá vontade de falar pra pessoa, ô fulano, acorda aí. Você tem muita capacidade. Você pode fazer muito mais do que eu. E Deus quer uma geração que seja ativa, que ative a criatividade. Amém? Então a criatividade não é só a parte musical, a parte de dança. Ela pode ser tudo que a gente pode fazer para fazer o mundo entender a graça de Deus. Só que muitas vezes a nossa criatividade para em obstáculos. Eu vou contar um pouquinho do que eu estou vivendo agora. Eu tinha um sonho desde criança de mexer com fotografia, com vídeo. E eu consegui comprar minha primeira câmera profissional tem 1 mês e pouco. E muita gente começava a me falar, Shoit, você tem certeza? Você quer isso? Você leva jeito e tal, mas o mercado de visuais está muito inchado de fotógrafos, de pessoas que fazem vídeo. Começaram a botar isso no meu caminho, sabe? Eu comecei a desanimar. Comecei a falar, oh Deus, será que é isso mesmo? Não é melhor eu focar só na faculdade e tal? E às vezes muitas pessoas te desanimam de continuar no caminho que você tem, no sonho que você tem, né? Mas aí quando eu li o versículo 10 do capítulo 2 de 2 Coríntios, que fala, é quando você está fraco que eu te faço forte, né? Deus quer dizer isso para você nessa noite. Pode parecer vazio, mas no momento que você mais estiver fraco é quando você está forte. Pode ter certeza disso. E isso me fez acordar mais, ter mais ânimo. Deus só pode fazer algo em nós quando a gente admite que não pode fazer nada sem Ele. Tem uma frase do Agostinho de Hipona
Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Que nós possamos ser mais dependentes de Deus e acreditar que Deus nos deu capacidade para fazer aquilo que a gente está querendo fazer. Amém? E é aqui que a criatividade e a fraqueza se encontram. Muitos falam que não tem capacidade ou criatividade, que não nasceram para fazer algo. Mas foi em meio às dificuldades ou à falta de algo que muita coisa foi criada, muita coisa foi inventada. Por exemplo, durante as Primeiras e Segunda Guerras, é que foram criados computador, celular. Em meio às dificuldades que a nossa criatividade é mais ativada. Como a Nayara disse na palavra das ofertas, a gente tem vivido em tempos de crise, em todos os lados, crise financeira, crise social, crise ideológica. Nosso Brasil está a ponto de explodir uma guerra civil, parece, às vezes. Mas eu creio que é em meio a essa crise que vai surgir pessoas, que Deus vai levantar pessoas que vão mudar o quadro, que vão mudar esse mundo. Parece vazio, né? Falar essas coisas. Parece vazio, porque parece que a gente deixou de acreditar. Mas que nós possamos continuar acreditando mesmo, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Se a gente deixar de acreditar, por que a gente está aqui, gente? Por quê? Né? E na Bíblia a gente tem vários exemplos disso, que em meio à dificuldade Deus levantou pessoas para fazerem a diferença, que é o tema do nosso ano, fazer a diferença. A gente tem o sogro de Moisés, Jetro. Moisés estava louco da cabeça com aquele povo imenso, falando um monte de problema na cabeça dele, e ele tem que resolver tudo. Aí o sogro de Moisés, Jetro, foi usado por Deus e chegou até ele: Moisés, separa líderes para ajudar você a resolver os problemas. Os menores problemas deixa com eles, para eles se resolverem, e os maiores problemas você resolve. Tem a história de José também. José, ele parecia tudo perdido para ele. Todo mundo conhece a história. Mas ele foi usado por Deus em meio de visões para contornar a crise dos 7 anos de fome que viria. E eu creio que grandes pessoas aqui neste lugar, assim como José, podem ser usadas por Deus, amém? Então, queria finalizar, pode falar, pode passar. Ah, tá. Vocês conhecem esse símbolo? Parecia um peixe, né? Deus usou os cristãos primitivos para se comunicarem através desse símbolo. Quando uma pessoa, lá naquela época havia perseguição, né, contra os cristãos. Quando uma pessoa era cristã e queria descobrir se a outra pessoa era cristã também, uma pessoa fazia meia-lua, aí se a outra pessoa fosse cristã, ela fazia outra meia-lua. Então esse era um símbolo, uma prática que eles usavam antigamente para se comunicarem. Eu acho que devemos ter algo para comunicar também entre a gente, sabe? Porque às vezes a gente anda tão longe um do outro. Eu acho que muita coisa poderia ser resolvida se tivesse diálogo entre a gente, se tivesse menos críticas e mais soluções. E pode passar. Esse símbolo significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Pode passar? Pode passar. Então, para encerrar, queria dizer 3 coisinhas para vocês. Comece a liberar a sua mente para ter acesso à mente criativa de Deus, a entrar e entender os seus pensamentos e poder ter acesso a coisas inimagináveis, tornando-as imagináveis e cheias de expressão. Pode passar. Viva dependente de Deus, para que tudo que fizer aqui seja para exaltar e glorificar o nome dEle.
E uma última coisa, nós somos feitos por um Deus criativo e inspirador. A nossa criatividade precisa ser praticada para que venhamos a ser inspiração, expandindo assim não só a criatividade, mas o reino criado por Deus. Amém? E é uma mensagem assim, não é de correção, não é uma mensagem profética, mas é uma mensagem para a gente acordar, para a gente saber que a gente tem capacidade para fazer as coisas. Amém? E é isso, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.